paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Viemos aqui direcionados pelo Espírito Santo de Deus de trazer uma palavra. Então pegue sua Bíblia, acompanhe conosco, sua agenda, anote todas as suas dúvidas, vá para a palavra de Deus, pois ela é a única fonte de verdade que temos, em nome de Jesus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui felizes, de mais uma vez poder aqui estar nesse propósito, aqui no canal do Tempo da Verdade, para compartilhar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então já vai lá, meu irmão, se inscreva no canal, curta, compartilha. É importante que todos ouçam a palavra de Deus, pois é a única verdade que temos, a verdade absoluta está aqui. E você tem acesso a ela também, em nome de Jesus. Vamos Amém. Iniciar, pastor? Sim, eu quero aqui utilizar da palavra que está em 1 aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. E diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Amém. Esta palavra é muito importante, é uma palavra de muito peso, E queremos aqui, em nome de Jesus, nessa oportunidade, ministrar ela em nome de Jesus. Então aqui, o escritor aqui desse livro aqui da Carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo, e ele falou o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Então Paulo, em tudo que ele falou e quando ele pregou o evangelho, ele nunca se utilizou de método e nem de sabedoria humana, mas ele foi totalmente dependente do poder de Deus e do poder da palavra de Deus e do poder do Espírito de Deus. Então ele nunca usou de palavras persuasivas ou palavras insistentes, humanas, ou por meios humanos para tentar persuadir alguém por meios ou por métodos ou técnicas humanas, ou habilidade humana, mas sim sempre a palavra dele, a pregação dele em demonstração do Espírito e de poder. E o propósito de Paulo ter feito isso foi o seguinte: ele falou assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana ou sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele tinha um temor a Deus e ele tinha uma consciência do seu ministério, da sua missão, e de que o propósito do ministério dele é levar as pessoas a colocarem a sua fé em Deus e no poder de Deus, e não em palavras de sabedoria, e não no que é humano, no que é natural. E uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa palavra é que se Paulo ele pregasse por métodos ou por meios de sabedoria humana, palavras persuasivas de sabedoria humana, o que ele ia levar para as pessoas, ele ia dar para as pessoas, ou as pessoas iam colocar a sua fé o quê? Naquilo que é humano, naquilo que é natural, naquilo que é limitado. E aí está um ponto crucial, um ponto vital, que a nossa fé ela não pode estar fundamentada, abalizada sobre sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é limitada, ela tem seus interesses, ela tem suas debilidades, ela tem seus interesses, tem seus propósitos, mas quando nós colocamos a nossa fé no poder de Deus, então aqui Paulo ele foi muito zeloso de Deus e com muita sabedoria de Deus ele pregou e ele falou da palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, não com sabedoria humana, mas demonstrando pelo Espírito de Deus e pelo poder de Deus para que a fé dos irmãos não se apoiasse em sabedoria humana.
E esse aqui é um ponto que nós queremos tratar aqui nessa noite, utilizando essa palavra. Por quê? Porque hoje, em nossa geração, nas gerações passadas, né, a fé da cristandade, da humanidade, hoje está o quê? Em sabedoria de homens, em sabedoria humana. Então, quando a nossa fé ela é apoiada não naquilo que o homem tem, ou na sabedoria, no conhecimento, no intelecto, ou na capacidade humana, mas no poder de Deus, no poder ilimitado de Deus, no poder divino de Deus, na grandeza do poder de Deus. Então a nossa fé, ela terá valor e terá vigor. E o propósito da palavra de Deus é gerar fé em Deus. E Deus é um Deus de poder, não é gerar fé no homem. Porque o homem, ele não tem poder, e a sabedoria do homem vai gerar o quê? O que gere uma fé no homem. Mas nossa fé tem que estar onde? No poder de Deus, porque Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de todo poder. E agora eu te faço uma pergunta: onde está a sua fé? Ela está sobre que fonte? A fonte humana? Ou na fonte do poder de Deus? Você já identificou a tua fé em Deus? Você já colocou tua fé em Deus ou na fé em homens? Em homens falhos, em homens mortais, em homens naturais? Você está colocando uma fé, a sua fé em algo que pode falhar, em um homem que pode falhar, em algo que é limitado. O homem é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Então o intuito de Paulo, dele mencionar, dele trabalhar dessa maneira e ele mencionar essa palavra, é para que exatamente a gente entendesse que a nossa fé também não estivesse em sabedoria de homens. Agora, visto que a nossa geração ela é tão pobre do poder de Deus, é tão leiga em relação ao poder de Deus, ela não conhece, ela não desfruta, ela não usufrui do poder de Deus. Por quê? Porque elas estão seguindo, elas estão o quê? Ouvindo, estão aprendendo do quê? Apenas de quê? De sabedoria de homens, mas não demonstrando o que é o poder, não demonstrando pelo Espírito de Deus, para que a tua fé se apoie no poder de Deus. A nossa fé, queridos, precisa estar apoiada no poder de Deus, no Deus de poder. E é isso que nós queremos abordar aqui nessa oportunidade, em nome de Jesus, né, irmão Adilson? E, na verdade, a gente tem que ter um ponto de partida muito simples para se localizar. Qual que é? Quem tem toda a sabedoria de tudo, todo o entendimento de tudo? É o Senhor. Já vemos que comparar o Senhor, que é o Criador, com Deus, com o homem, que é a sua criação, é impossível, porque o homem até hoje ele não conseguiu identificar várias coisas através da ciência, das filosofias. Ele não entende, ele não sabe a totalidade do que há no fundo dos mares. Deus criou os mares. Ele não sabe o que há no espaço, na galáxia. Deus criou o espaço. Ele não sabe... tem teoria disso, teoria daquilo, da fórmula, de como o homem veio a existir, mas está sempre naquele dilema. Nunca se tem uma resposta conclusiva e perfeita e certeira. Mas Deus criou o homem, Deus criou tudo. Então Paulo está querendo dizer, não se apoie nessa sabedoria totalmente limitada, mas se apoie na sabedoria do Senhor e no seu poder. Porque Deus, como detentor de toda sabedoria, uma sabedoria que nossa mente não consegue compreender, somente no coração compreendemos através do Espírito Santo. Deus, na sua imensa sabedoria, infinita sabedoria, Ele derrama o seu poder, e é nesse poder que devemos nos apoiar. Percebam que a primeira atitude de poder para nós, tudo bem? Os gentios, vamos falar para os gentios, para quem foi recebido para Deus através da aliança com Jesus, através da nova aliança, que é através da graça, através da descida do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Percebam que para nós a principal demonstração de poder de Deus qual é? A volta de Jesus Cristo à vida. Ali Deus mostra uma parte do seu poder, que é trazer Jesus Cristo de volta à vida e nos dar a vida juntamente com Ele. Ali já se inicia uma parte do poder onde nós devemos acender um alerta. E é a partir daí que Paulo começa a pregar, entende, irmãos? É a partir daí. Então o nosso ponto de partida é qual?
Deus é o detentor de toda sabedoria, conhecimento e entendimento. É para Ele que devemos olhar. E Ele derrama o poder. E nós devemos nos apoiar nesse poder, que esse poder é gerado através da sua palavra, que é através do seu Espírito. Mas onde se iniciou? Como eu falei, em Jesus Cristo. E eu quero utilizar aqui da palavra no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Eu quero usar 2 versículos aqui, o versículo 4 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. 8. Mas recebereis o Espírito, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Aqui quando ele fala, estando com eles, quem estava com eles? Era Jesus. E quem era eles? Os seus discípulos, aqueles que andaram com ele durante toda a sua caminhada na terra, durante toda a sua passagem de 33 anos na terra, né? Os que andaram com ele quando ele começou o seu ministério. Ele fez discípulos, esses discípulos o acompanharam, ele separou 12, desses 12 um se perdeu, que foi Judas, mas teve outros discípulos também que o acompanharam, mas esses foram os principais, os 11, né? Depois, mais pra frente, eles elegeram mais um, que foi Matias. Mas enfim, não é isso que devemos nos atentar. O que eu quero trazer aqui é que ele estando com eles, ele ressuscitou. Aqui já tinha se cumprido a obra dele. Ele já tinha voltado à vida. O poder de Deus já tinha agido para que todos vissem, apesar de que Jesus andando na terra, durante o seu ministério, ele operou nesse poder. E esse poder é o poder que o traz à vida novamente. E ele voltando à vida, ele vem e fala com eles, olha, determinando para eles que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, ficassem ali, até que eles recebessem a promessa do Pai. Qual que é a promessa? A descida do Espírito Santo. Ele dá essa promessa no livro de João, no capítulo 14. E recebereis o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que testificará das minhas obras. Ele dá essa promessa. E ele pede para que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto venha essa promessa, que é o Espírito Santo. E recebereis o poder. Aqui que está a chave. O poder que Paulo falou está aqui. O poder que, pelo que Paulo andou, pelo que Paulo pregou, é nesse poder. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí é algo muito interessante. Mas por que esse poder tem que vir sobre nós? E por que nós devemos nos apoiar nesse poder? Porque esse poder não falha. Aleluia. Esse poder não acaba. Esse poder é inacabável, porque é o poder de Deus. É o poder do Espírito dele que está em nós. É nesse poder que devemos nos apoiar. E por que nos apoiar nesse poder? Porque o dono desse poder, que é Deus, que é Jesus Cristo, e que é o seu Espírito que está em nós, sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Ele observa tudo. Por isso que é nesse poder que eu tenho que me apoiar. É nesse poder, porque esse poder ele pertence àquele que criou tudo. Lembram que eu falei que o ponto de partida para nós é a sabedoria de Deus? Esse poder pertence a Deus, que é o dono de tudo, que é o Criador. Então é nele que você tem que se apoiar, não na sabedoria de um outro homem que é limitada como a nossa. A nossa sabedoria é limitada, o nosso entendimento é limitado, a nossa compreensão do mundo natural e espiritual é limitado, mas a de Deus não. Então eu vou me apoiar naquele que tem a sabedoria, naquele que tem a visão que eu não tenho. Eu vou me apoiar no poder dele, no entendimento dele, e eu serei uma testemunha, e ser-me-eis testemunhas. E eles fizeram isso com excelência. Eles foram testemunhas de Cristo. De que maneira? Eles pregaram o Evangelho através desse poder. Esse poder que do alto desceu sobre eles, direcionou eles para todos os lugares. Foi através desse poder que nós temos a Bíblia. Foi através desse poder que nós também entendemos que temos acesso a Deus. Foi através desse poder que eles fizeram sinais, maravilhas. E é através desse poder que nós podemos nos mover e viver
ver os sinais e maravilhas também. É nesse Em nome poder. de Jesus. Quando eu me apoio nesse poder, não há enfermidades que fiquem de pé na minha frente, não há demônios que pairem sobre a minha frente, porque eu me apoio no poder do Senhor. E o poder de Deus operando em mim, queimando em mim, vibrando em mim, nada se torna mais impossível para mim. Não existe impossível. Eu simplesmente vou, eu simplesmente faço, eu simplesmente sou direcionado, e eu caminho, e eu também me torno uma testemunha de Jesus. Poxa, Dilson, mas eu não posso falar, eu não tenho oportunidade de falar de Jesus para alguém. Então sabe o que você faz? Você vive esse poder, você vive essa palavra, a palavra de Deus, o Espírito que gera o poder, você vive isso, você toma posse para sua vida, você se torna uma luz no meio da escuridão, você se torna um sal no meio de uma terra sem gosto, no meio de um ambiente onde é só trevas, você brilha como uma luz por causa desse poder, e aí você estará sendo uma testemunha de Cristo, você estará vivendo o Evangelho. É nessa maneira, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. E o irmão pontuando aqui a respeito da sabedoria de Deus, né? Eu acho que é muita perda para alguém, né? Trocar a sabedoria de Deus pela sabedoria humana, né? Então Paulo foi muito fiel, né, a Deus, né? E muito sábio, muito temente a Deus, muito zeloso por Deus, muito cauteloso para pregar, para falar da palavra de Deus, do evangelho de Deus. Ser uma testemunha. Ser uma testemunha viva, né? Capacitado com esse poder, do poder do Espírito Santo, demonstrando pelo Espírito, né? E pelo poder, né? Para que a fé nossa, aí que vem a questão, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então nós falamos da sabedoria do homem, nós falamos da sabedoria de Deus, mas a questão é para a nossa fé se apoiar. Se a nossa fé se conectar com esse poder de Deus, com essa sabedoria de Deus, com a qual estamos aqui falando, a tua fé, a nossa fé estiver conectada a esse poder vai se mover. Esse poder vai fazer o que? Acontecer aquilo que não aconteceu, aquilo que naturalmente para você não pode acontecer. Mas o poder dele é um poder ilimitado. E o poder, como o irmão mencionou aqui, já começou o quê? Pela a sabedoria de Deus, tudo aquilo que ele planejou e aquilo quando ele demonstrou o poder dele, ressuscitando Jesus dos mortos. Então a obra da ressurreição já é a manifestação, a operação do poder, né, que traz vida para quem está morto, que trouxe Jesus. E juntamente com Jesus também nos trouxe. E agora nós temos, né, essa nova vida com uma fé no poder de Deus, no Deus poderoso, não em palavras, não em sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus e a fé fundamentada no poder de Deus. Então, quando há essa conexão com a nossa fé no poder de Deus, o que há de limite para nós? O que nos impede? O que pode nos deter? Então vamos, né, temos aqui muitas referências, né, irmão Adilson, para mencionar. Não vamos nem tentar se esticar muito o vídeo também, né? Isso. Porque tem muita palavra. Irmãos, primeiro que assim, ó, o poder de Deus ele está em todo lugar, né? O poder de Deus ele está em tudo. Vamos usar algumas breves aqui. Eu quero usar uma de Lucas no capítulo, esse aqui é o capítulo 4, eu acho. Lucas 4. Eu quero usar aqui, eu vou usar 2 versículos. Jesus ele estava ensinando em Cafarnaum, na cidade da Galileia, num sábado. E o versículo 32 do capítulo 4 de Lucas fala assim, ó. E se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E aqui eu vou dar uma resumida. Enquanto ele estava fazendo isso, ele estava na sinagoga dos judeus, entrou um homem com um espírito imundo, possesso por um demônio, e aí ele veio já bajulando Jesus, bem sei que é o santo de Deus, e eu vou ir lá já para o final, versículo 36. E houve espanto em todos, e falavam uns com os outros, dizendo... Que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder. E eles saem, porque ele tinha repreendido o espírito. Ele tinha mandado que o demônio saísse do homem. Primeiro, eles se maravilhavam com a palavra dele. Mas por que eles se maravilhavam com a palavra de Jesus? Porque a palavra
estava acompanhado com o poder, com a autoridade que vem do Senhor. A Aleluia. fé de Jesus, Jesus sabendo quem era, um filho de Deus, Jesus sabendo quem era seu Pai, o Criador de tudo, o detentor de toda a sabedoria, aquele que tem o poder para todas as coisas, aquele que não existe limitação, aquele que não existe impossível. Jesus, apoiado com a sua fé nesse poder, nessa palavra, estava ensinando e pregando com toda a autoridade. Mas com que autoridade? A autoridade de filho de Deus. A autoridade que ele recebeu do Senhor. A autoridade e o espírito de poder que eu usei lá em Atos já estava sobre Jesus, pois o Espírito de Deus já estava no Senhor, já tinha feito morada em Jesus Cristo, e ele estava pregando, assim como Paulo. E aí Paulo usa, olha só, Paulo fala: a minha palavra não constitui de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Exatamente o que Jesus fez. Jesus pregava com a autoridade de Deus. Ele pregava com o poder de Deus. Tanto é que depois ele expulsa o demônio e todos ficam maravilhados com a autoridade e que o poder dele. Ó, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem, porque a palavra de Deus tem poder, o Espírito de Deus. Quando nos movemos na unção do Espírito Santo, na palavra e na direção que Deus nos dá, nós nos movemos nesse poder. Esse poder de Deus nos conduz, e é o que estava acontecendo com Jesus. Jesus, todo o ministério dele foi conduzido pela unção do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela palavra que Deus tinha dado. E ele, sendo a palavra viva, mas ele também pregava a palavra. Foi nessa palavra de Jesus, foi nesse poder que Jesus enviou aos discípulos que Paulo se apoiou, e a sua fé foi maravilhosa. Se nós vermos a estada de Paulo na terra, foi esplêndida. Por quê? Mas não para exaltar o homem Paulo, mas não para exaltar o poder que ele se apoiou e agiu na sua vida. Olha a vida que Paulo teve. Os demônios, assim como em Jesus, se submetiam a ele, as enfermidades se submetiam a ele, ele ganhou almas para o Senhor. Paulo foi um sucesso nessa terra por causa do poder de Deus operando na sua vida e porque a sua fé estava totalmente apoiada nesse poder. Aleluia. Assim como Jesus, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, assim como os outros discípulos, eles se apoiaram no poder de Deus, na sabedoria do Senhor, na palavra do poder de Deus, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. Inclusive vamos aqui utilizar outro exemplo, né, do poder. Aqui em Mateus 8, aconteceu uma situação bem interessante e muita gente prega sobre isso, mas muita gente não se percebe, né? É algo nesse acontecimento aqui. Então, Mateus 8, versículo 25 ao 27, aconteceu que eles estavam dentro de um barco, né, e se levantou uma grande tempestade. E diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, visto que ele estava, né, no barco e ele estava adormecido, estava dormindo, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, se admiraram, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha bem, então aqui existe algo muito tremendo. Por quê? Porque eles estavam dentro de uma embarcação pequena daquela época, né, a vela, e agora se levanta uma grande tempestade, e o barco estava quase que indo a fundo. Então eles despertaram Jesus, chamaram ele: Senhor, estamos perecendo, né? E quando Jesus ele é chamado por eles, ele fala aqui, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus fala para eles de quem eles eram. Eles eram homens de pequena fé. Vamos entender. Então levantou-se, aí Jesus se levanta. Jesus era o poder e tinha a palavra de poder, certo? Então Jesus se levanta e repreende os ventos e o mar, ou seja, ele fala, dá uma ordem, ele dá um decreto, ele dá um comando aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se admiraram, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, ele falou e eles obedeceram. Que homem é esse? O que está sobre ele? Que poder é esse? Né? Então aqui,
Então, 2 pontos aqui nessa passagem eu quero mencionar. Primeiramente, homens de pequena fé. Homens de fé naquilo que é pequeno, naquilo que é natural. Naquilo que não é sobrenatural, naquilo que não é Deus, naquilo que não é o poder. Por isso que a nossa fé tem que estar no poder. A fé pequena é a fé naquilo que é natural. Muitas vezes a fé da cristandade hoje está no natural e não no poder de Deus. E não no poder de Deus. Isso é ser pequena fé. E por isso que eles ficaram tão admirados. Agora Jesus pega e aí tem uma ação já imediata, se levanta, fala com o mar, repreende o vento e o mar, segue-se uma grande bonança. E eles disseram, que homem é esse? Pois até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é ele? Que a palavra dele, ele fala e o mar obedece, o vento obedece. Porque é o poder de Deus, ou seja, era o comando poderoso dele, a palavra poderosa dele. E eles quem eram? Um homem que tinham a fé no quê? No natural, no comum. Entende? Então por isso que estavam com medo, sem ação, né? E é isso que a cristandade, é isso que a fé humana, né, tem produzido. O quê? Somente medo, somente perdas, danos, mas a palavra de Deus, o poder de Deus continua operando. Esse poder que começou sobre Jesus e que foi também sobre os que creram em Jesus e que ainda está em Jesus, que agora quando nós colocamos a fé nele, naquilo que é grande, que é o poder dele, aí nós vamos poder andar no sobrenatural, nós vamos poder visualizar o sobrenatural, aí nós vamos poder falar uma palavra poderosa, aí nós vamos poder dar um decreto poderoso, e é assim que Deus ele quer. É como eu falei aqui inicialmente, quando a fé é colocada sobre o poder. Então, os homens de pequena fé, porque a fé estava no quê? No quê? Neles? No quê? Num Jesus que ele estava olhando, julgando ele ser apenas um homem? E não o poderoso Filho de Deus, com o poder do Espírito sobre ele. Então, era essa a perspectiva deles, era essa a fé deles, a fé natural, a fé humana. Mas agora a fé no poder de Deus é a fé que vai o quê? É que vai trazer o que? O sobrenatural. É o que vai operar, né? Também no espiritual como no sobrenatural, aonde você vai sair do natural. E para sair do natural é a fé no poder de Deus. Não é isso, irmão Adilson? É que hoje, na verdade, irmão, se a gente parar para analisar, há uma certa acomodação dos crentes da nossa geração. Eles se acomodaram em viver natural. Hoje não se vê mais crente, a grande maioria, pelo menos, falando em, poxa, tenho uma pessoa enferma. Não, vamos orar e ela vai se levantar. Mas por quê? Se a gente parar e analisar, eles não tinham o Espírito Santo sobre a vida deles. Apesar de eles estarem andando com Deus ali, né, com Jesus Cristo, eles não tinham ainda os olhos espirituais abertos. Nós, depois da obra de Cristo, quando cremos em Jesus, automaticamente recebemos o seu Espírito em nós. Automaticamente do alto nos vem o poder. Mas como que eu desperto esse poder na minha vida? Andando na palavra de Jesus Cristo, em comunhão com a unção do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, esse poder é gerado. Eu pego a palavra de Deus, eu me aplico a minha vida sobre a palavra de Deus, andando no Espírito Santo, colocando a minha fé, que Deus pode, que Deus faz, que Deus quer, colocando a minha fé na palavra dele, o sobrenatural acontece. A minha fé é despertada e eu consigo, através da minha fé no poder do Senhor, no poder da sua palavra, no poder da sua sabedoria, quando eu coloco a minha fé nisso, eu consigo chamar a existência aquilo que ainda não existe. Eu consigo chamar a existência aquilo que está bloqueado no mundo espiritual. Eu consigo chamar a cura para uma enfermidade que naturalmente eu não consigo fazer nada. Naturalmente, se eu olhar, vamos lá. Se eu olhar para uma pessoa morta, eu consigo, olha só para você ver o raso em que estamos, o raso em que a nossa geração está. Se eu olhar para uma pessoa morta, o que eu faço? Não, eu aceito. Vamos fazer uma oração, vamos enterrá-la e acabou. Mas e se não fosse a vontade de Deus que ela tivesse partido? O que eu faria? Como é que eu sei
Quando é a vontade de Deus? Através do poder dele, através do seu Espírito. Quando eu tenho comunhão com a sua palavra, com o seu Espírito. Percebam que homens dentro da Bíblia, que a palavra nos relata, eles chamaram a vida de volta para mortos e eles voltaram. Temos o exemplo de Jesus com Lázaro, operando no poder de Deus. Lázaro, venha para fora. Nós vemos Elias orando sobre a filha da viúva, operando no poder do Espírito de Deus. Nós vemos Pedro orando sobre, acho que era Tábita o nome dela, e ela voltou à vida. Nós vemos outros relatos de pessoas mortas, enfermas, e eles voltando, eles tendo cura, eles operando maravilhas, eles chamando à existência aquilo que não existia, andando nesse poder. Eles não eram superficiais, porque eles não apoiavam a fé deles no limitado, no natural, no perecível. Eles apoiaram a fé deles na palavra, eles alicerçaram a vida deles na palavra de Deus e no poder de Deus, sabendo que Deus é poderoso para operar, é poderoso para fazer, é poderoso para trazer o morto à vida, é poderoso para dar cura, para dar libertação, para salvar aquele que você naturalmente acha que não tem mais chance. Deus é poderoso, se apoie nesse poder. A sua fé tem que estar firmada aqui, ó, na palavra de Deus, no poder de que Deus tem através da sua palavra, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que queremos trazer para vocês, em nome de Jesus Cristo, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. E nessa oportunidade, né, nos utilizando dessa mesma palavra, a palavra não de sabedoria humana para persuadir ninguém, mas a palavra do poder de Deus. E é nessa palavra que nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Amém? E não importa a dificuldade em que você esteja, a situação que você esteja passando, seja uma tempestade na tua vida, seja uma enfermidade, seja um problema, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nós vamos orar com fé no poder de Deus, que vai te tocar, que vai operar na tua vida em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa rapidamente aqui antes da oração. Não importa a cadeia, não importa o cativeiro, não importa a cilada, não importa o que Satanás, o que o inimigo esteja tramando, fazendo contra você, contra a sua família. A nossa fé, nós vamos orar no poder de Deus, e isso vai cair por terra, isso vai ser quebrado, e você será restaurado. Você que está enfermo, essa enfermidade vai sair, em nome de Jesus. Você que não tem mais perspectiva de vida, o Espírito Santo de Deus vai te trazer a perspectiva de vida, através da palavra do nosso Senhor Jesus. Tenha fé junto conosco, coloque a sua fé nessa oração que faremos no poder de Deus, e Ele vai operar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levantamos a nossa voz em Teu nome agora, Pai, Jesus. Em nome de Jesus. Para, em Teu nome, Senhor, repreender este mal agora. Sim, meu Pai. Para tomar autoridade agora sobre todo mal, sobre toda a adversidade em nome de vida dessa pessoa agora, dessa pessoa que nos ouve e nos assiste. Tomamos agora o poder que está na Tua palavra, sim, meu Deus. O poder do nome de Jesus, sim, meu para Deus. repreender esse mal, em nome para de ordenar que esse mal saia agora, em nome que essa de enfermidade Jesus. saia agora, em que essa nome doença de Jesus saia agora, saia em que nome essa de Jesus. maldição saia agora, em nome pela de Jesus Cristo e pelo poderoso nome de Jesus, nome de Jesus. E nós repreendemos esse mal agora, em nome de saia Jesus. do mal agora, saia em nome de Jesus, seja agora, em nome de Jesus. Jesus seja Cristo. curado, seja restaurado, seja livrado agora, pelo poderoso nome de Jesus. Sim, Senhor, a Tua palavra diz que a oração da fé salvará o doente. Essa doença agora sai da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja libertação em nome de Jesus. Haja cura agora sobre você. Em nome de Jesus chamamos Cristo. Cura, chamamos saúde, chamamos vida sobre em você. Nome de Jesus. Haja luz sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder e autoridade. Sim, meu Pai. Que está no nome de Jesus. Nome de Jesus. Nós ordenamos agora a vida e a Cristo. cura e a bênção no nome de Jesus Cristo. De Jesus. Para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E crendo, nós já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que trazemos para você, ela é viva. Aleluia. Receba essa palavra com viva. Glória. Ela é viva, receba ela. Tome posse dela. Tome posse dessa oração. Não é uma oração de homens, irmãos. É uma oração baseada no poder de Deus. Aliás, feita por homens, mas colocada toda a nossa fé no poder de Deus. Creia, tome posse, irmão. Tome posse, ela é para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.